Fala, queridos alunos da primeira série militar. Mais uma vez aqui a professora Paula Black, para que nós possamos estudar juntos, né? Estou aqui para que a gente possa estudar mais uma vez o seu conteúdo de redação. Especificamente hoje vamos falar do módulo 5. Então, hoje nós vamos falar sobre o bom uso da coletânea de textos. Bom, mais uma vez eu preparei para vocês aqui uma apresentação. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Tá aí, né, o bom uso da coletânea de textos, primeira série militar, especificamente a primeira série militar, redação, módulo 5. Então, galera, é interessante você pegar a sua apostila, já deixar a sua apostila aberta, todos os materiais e apresentações que faremos aqui foram baseados na sua apostila, foram retirados, né, trechos de lá. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender o que é a coletânea de texto. Por que a coletânea de textos aparece na nossa prova de concurso? Ok? Então, a primeira coisa é entender que há alguns concursos, essa coletânea ela pode não aparecer. Pode vir apenas a frase tema, nua e crua, né? Sem nenhum contexto específico, sem nenhum texto, apenas a frase, disserte, escrita. Apenas isso. Mas tem se tornado cada vez mais comum a utilização de textos de apoio, não só na parte de redação do seu concurso, né? Naquela seção específica do seu concurso, mas também os textos da prova de língua portuguesa. Então, isso tem se tornado também muito comum nos concursos militares, a prova de redação não apresentar os textos de apoio, a coletânea de textos, e apresentar aí, ter como frase base, com base nos textos apresentados na prova de língua portuguesa, disserte sobre o tema tal. Isso normalmente acontece, tá? Alguns concursos têm esse costume. Então, você vai aplicar tudo que eu for falar aqui nessa aula hoje, aplicar esses conceitos aos textos que estão, né, lá na prova de língua portuguesa, na seção de língua portuguesa. Mas o raciocínio é o mesmo. Então, vamos lá entender o que é a coletânea de texto. Então, a rigor, é com o material fornecido pela banca que o aluno saberá orientar sua redação, sem se perder nos inúmeros caminhos que lhe ocorram ao ler o tema. Então, a primeira coisa, nesse primeiro período, né, vamos entender parte por parte desse conceito que, como eu disse, está na sua apostila. A banca vai lhe fornecer uma coletânea de textos ou na seção, né, de redação específica própria da prova de redação ou na parte de língua portuguesa. Por que ela vai fazer isso? Porque a banca é boazinha? Porque o concurso quer te ajudar? Não. É porque um tema, ele abre margem para várias discussões, para vários recortes. Quando o tema ele é muito abrangente, abstrato, ele provoca vários caminhos, ele ilustra vários caminhos a serem seguidos. E para, né, amenizar, afunilar, né, amenizar a possibilidade de fuga ao tema ou tangenciamento do tema, a banca ela vai lhe oferecer, vai disponibilizar na sua prova um conjunto de textos, podendo ser apenas um, podendo ser 2 ou 3, a provas como o vestibular, por exemplo, apresentam 4 textos, né? A SpaceX, há algum tempo, apresentou até um número razoável de textos, de pequenos trechos, chegou até a 5 trechos, a pequenos textos. Então, isso facilita muito. A banca ela vai lhe ajudar no sentido de construir um caminho a ser seguido. Um exemplo, um tema de redação sobre a reinserção do preso na sociedade, e a banca desse concurso que trouxe esse tema, ela encaminhou o raciocínio
dois candidatos a discutir a possibilidade de reinserção, a possibilidade de inclusão de políticas públicas, de projetos de inclusão, de reinclusão social desses indivíduos. E aí, o candidato que... isso muito acontece, né? O candidato ele resolve ler só o tema e já colocar os seus conhecimentos ali na construção do texto e não se atentou para o caminho construído pela banca, esse candidato provavelmente tangenciou ou até mesmo fugiu ao tema abordado, né, sugerido pela banca, porque os caminhos, os textos de apoio, né, caminhariam o candidato a defender a reinclusão do preso na sociedade. Então, é interessante a gente lembrar também que a banca ela vai colocar ali os textos de apoio para limitar os caminhos possíveis de determinados temas, quando o tema ele nos leva a discutir vários assuntos. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, ele, o candidato, obviamente, o aluno, exercer e demonstrar, ok, sua capacidade de absorver os conteúdos apresentados. Se atente ao conceito de absorção, tá? E não cópia. Então, os textos, a coletânea de texto está ali para o uso de encaminhamento, não de cópia. Então, você não pode copiar trechos. Costumo dizer que as únicas autorizações dadas à cópia de parte do texto de apoio é quando esse texto apresenta dados, né? E como você pode fazer isso? Você pode pegar a ideia, né, apresentada pelo texto, pelos dados apresentados pelos textos. Vou aqui citar um exemplo bem aleatório, bem superficial, tá? Imagine que você tenha um texto de apoio e que nele, né, esse texto afirma que 90% dos brasileiros gostam de assistir reality shows, como o que está acontecendo, Big Brother Brasil. Então, o texto diz que 90% dos brasileiros têm aí afinidade com esse tipo de programa. Você não precisa, né, colocar lá a numeração, 90%. Você pode absorver o conteúdo e entender que, em uma pesquisa que tem como base estatística, né, o 100%, se o texto diz que 90% gosta de assistir determinado programa, você pode colocar no seu texto, por exemplo, que 10% da população não se agrada em assistir, né, não fica confortável, não gosta, enfim, a utilização lexical fica a cabo da sua escolha, mas não gosta de assistir determinado programa. E aí, você absorveu o conteúdo apresentado pelo texto de apoio, mas parafraseou esse dado sem necessariamente copiar. Então, é interessante também você ficar atento a esse tipo de utilização. Você pode absorver o conteúdo, a ideia, o conceito, o caminho, porém, nunca copie literalmente parte dos textos de apoio. Isso pode te prejudicar. Inclusive, há concursos militares, né, bancas militares, que descontam a contagem daquelas linhas copiadas. Então, aquele trecho copiado, se ocupou 3, 4 linhas do seu texto, do seu parágrafo, essas linhas serão descontadas. Imagina, você tem aí uma redação cujo mínimo de linhas seja 20 linhas, né? E você escreveu exatamente as 20 linhas, entregou a redação, já acabei, vou para outras partes do texto, da prova, não preciso me preocupar. E aí, porém, você não se atentou que, ao longo do texto, você copiou de forma literal, né, dois trechos, 2 linhas, 1 linha e meia. E aí, você que estava bem tranquilo, né, você que estava bem tranquilo, estava dentro do mínimo de linhas exigido pelo seu concurso, você terá suas linhas descontadas. E aí a sua redação vai ser zerada. Algumas bancas não só descontam essa contagem de linhas, como
podem zerar a sua redação por você não chegar, né, não cumprir aí o número mínimo de linhas. Então, é muito, muito, muito perigoso a cópia literal de textos, né, dos textos de apoio. Adaptando ao seu projeto de texto. Não concluir a leitura, mas é importante saber que o texto de apoio ele é absorvido pelo candidato e adaptado ao seu projeto de texto. O exemplo dos 90%, você não vai citar os 90%, você vai fazer alusão aos 10% restantes. Cumpre lembrar que os fragmentos fornecidos precisam ser interpretados para que se aproveite deles apenas o essencial. Então, pegue a essência, pegue a ideia do texto de apoio. Então, ele pode ser uma charge, o trecho de uma música, ele pode ser uma pintura, um texto não verbal, ele pode fazer parte da sua coletânea de textos. Isso já aconteceu em vários concursos, inclusive concursos de vestibular. Então, lembro aqui de um concurso, de uma das provas da FUVEST, por exemplo, que trouxe apenas um quadro, né? Uma pintura de um determinado autor e uma frase embaixo, que era a frase tema. Ou seja, a prova ela não trazia outros textos além daquele, né? A prova de redação. Então, a interpretação desse texto ela foi muito mais, precisou ser muito mais minuciosa. Quando você tem, por exemplo, eu costumo dizer nas nossas aulas que quando você tem uma charge, uma tirinha, ou até mesmo um quadro, uma fotografia, esse texto ele merece sua atenção muito maior do que o texto escrito. Porque a interpretação do texto escrito, mesmo para aqueles indivíduos que têm dificuldade com compreensão e interpretação de texto, essa compreensão, essa absorção, ela é mais palpável. Ela acontece, apesar do indivíduo ter dificuldade, ela pode acontecer de forma mais fácil, entendam o que eu estou querendo dizer, do que a interpretação de uma charge, que tem um tom crítico, que você precisa associar o verbal e o não verbal, de um quadro que só tem o elemento não verbal. Então, eu costumo dizer em nossas aulas que você precisa colocar toda a sua atenção aos detalhes, olhar os elementos em primeiro plano, em segundo plano, o pano de fundo. Esses elementos, quando analisamos textos não verbais, são essenciais para a compreensão do todo. E aí a associação desse todo à essência, à mensagem a ser transmitida. Então, fiquem atentos a uma dica que eu dou aqui, quando o seu concurso traz, né, uma charge, uma tirinha, ou até mesmo uma fotografia, dê mais atenção à interpretação e à análise desses textos. Não que você não vai ler com atenção os textos verbais. Porém, esses precisam de maior atenção na hora da absorção da sua essência. Com essa compreensão, o aluno ou candidato passa a associar as informações e ideias apresentadas, somando-as às suas. Então, o que esse trecho diz? Que você precisa levar o seu repertório sociocultural para a leitura dos textos, para saber fazer, né, ao longo dessa leitura também as suas interferências, interseções. Então, mais uma dica que eu deixo aqui na nossa aula ao longo da leitura de textos de apoio, na coletânea de textos, faça observações. Né? Alguns alunos me chamam de a rainha das setas, porque eu faço a leitura dos textos e vou puxando, sim, as setinhas e fazendo as observações ao longo da própria leitura, porque assim eu já vou conseguir, ao final dessa leitura, dessa primeira leitura, né? Às vezes é necessário fazer 2 ou mais leituras dos textos de apoio para absorver mais informações, mas nessa primeira leitura, para fazer as minhas reinserções, aquilo que eu estou lembrando. Então, é muito comum nas nossas aulas de redação, ao fazer a leitura de textos de apoio, eu normalmente paro a leitura
para fazer observações e fazer referências, interligações, para que a gente possa também, né, fazer esse processo de soma de ideias à ideia geral do texto. Só assim ele terá utilizado de forma inteligente e ativa a coletânea. Inteligente saiu aí com hífen por conta, né, da cópia do PDF, perdoem por isso. Vamos lá. Aplicação na teoria. Então, se você está com a sua apostila, essa aplicação está numa das primeiras coletâneas, há duas coletâneas sugeridas nesse módulo para análise. Eu peguei a primeira coletânea e a gente vai fazer uma leitura, né? Só inverti um pouquinho a ordem aí do seu livro, né? Primeiro ele traz os textos, depois a proposta. Eu só coloquei a proposta para iniciar aqui a nossa aplicação, para facilitar, e depois a gente vai continuar fazendo as leituras dos textos, ok? Então vamos lá. No finalzinho da primeira coletânea, há essa proposta. Levando em consideração os textos a seguir, disserte sobre o tema individualismo e compromisso coletivo. Então, você precisa, depois da leitura dos textos, falar sobre individualismo coletivo. Lembrando, e compromisso coletivo, perdão. Lembrando que nessa aula nós não vamos falar de estrutura de texto, como você pode usar, quais os elementos, que estratégias, enfim, essa aula não está, não tem essa disposição, não tem essa intenção. Nós estamos aqui falando sobre análise dos textos da coletânea de textos. Então, nós vamos analisar os textos e como a gente pode entender esses textos, ok? Lembrando-se de fundamentar suas afirmações com argumentos que evidenciem a coerência do seu raciocínio. Então, parafraseando aí, lembre-se de, ao escrever o texto, colocar também os seus conhecimentos de mundo. Bora lá. Então, o primeiro texto que aparece aí para você é o trecho da música Ideologia, do Cazuza. Então, a gente já começa a pensar, bora pensar junto aqui, quem foi Cazuza, qual é o contexto de produção dessa música, né? Então, a gente já precisa ter, né, esse pano de fundo. Não vou me aprofundar aqui essas questões históricas, senão a nossa aula vai ficar muito extensa, mas é interessante que, ao fazer as leituras, e eu vou começar, né, a dar as dicas, ao fazer as leituras, e principalmente quando você está numa produção domiciliar, né, aquelas redações de treinamento que você leva para casa, ou que estão, no nosso caso aqui, sendo sugeridas ao longo das aulas de redação, das aulas ao vivo, dadas pelas professoras de redação, é interessante que quando você estiver em uma leitura, né, numa produção de uma redação de treinamento, você faça inúmeras anotações para que você possa ter o maior número de repertório sociocultural possível, para que quando, né, estiver mesmo na sua hora de colocar em prática para o seu concurso, para o seu vestibular, enfim, para a prova do simulado, para o simulado que você vai fazer na escola, você já leva esses conhecimentos, mas esses conhecimentos eles não vêm do nada. Eles vêm de pesquisa, de leitura, de associações e assimilações. E é esse momento, né, que você, de leitura e de pesquisa domiciliar, que você, né, vai poder começar a absorver esse conteúdo aí conteúdo de repertório sociocultural. Bom, o tema deixa eu voltar aqui, individualismo e compromisso coletivo. Guarde essa informação aí na sua cabeça. Se você está acompanhando com a apostila, grife, por favor, esse trecho e fique, né, aí ruminando esse tema comigo. Vamos lá. Tema individualismo e pensamento coletivo. Meu partido é um coração partido. Já começa com uma metáfora, né? A palavra partido começa com uma metáfora, meu partido é um coração partido. Já começa com a associação dessas duas palavras, o significado da palavra partido, dentro desses dois contextos, né, de partido referente à aglomeração, à denominação política, e coração partido, né, de coração fragmentado, quebrado.
E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito que aquele garoto que ia dominar, que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Monde. E aí, vamos lá, galera. Eu tenho aqui, né? Mais uma vez saiu aí os itens do PDF, mas você está com a sua apostila em mãos, então não vai ter problema com isso. O que acontece, galera? Eu tenho um trecho de música que começa com a expressão meu partido é um coração partido. Ele vai refletir sobre essa ideia, né, dos sentimentos individuais. Então, eu estou preocupado, eu não estou preocupado com o coletivo, eu não estou preocupado com os problemas políticos ao meu redor, eu estou preocupado com o meu coração partido, com a minha preocupação individual. As ilusões foram todas perdidas, os meus sonhos foram vendidos, eu ia mudar o mundo e agora não vou mais, porque agora eu frequento determinadas festas. Então, galera, fiquem atentos a esse trecho inicial aqui, né? Para tratar de individualismo. Cazuza, aqui nessa música, né, ideologia, não é só sobre isso, mas a gente pode absorver essa informação desse trecho. Ele vai traçar uma perspectiva individualista, um olhar individualista em relação ao contexto histórico ao qual ele faz referência, ok? Então, meu partido, eu não tenho partido político nenhum, eu tenho um coração partido, porque todas as minhas frustrações, todos os meus sentimentos, eles que são importantes nesse momento de reflexão. Então, eu não vou te encaminhar aqui, como eu disse, estratégias de argumentação. Mas é importante, se você quiser colocar em prática essa redação, produzir esse texto, é importante que você fique atento a essa construção. Agora, mais um trecho de música, né? O Arnaldo Antunes, ele tem uma música chamada Lugar Nenhum. O título da música, né, já nos dá uma ideia de suspensão de identidade, né, de desterramento, da ideia de não ter uma pátria, despatriamento. E ele começa, né? Tem uma figura de linguagem ali, uma anáfora, né, no início das estrofes, uma dica de literatura de figura de linguagem na aula de redação. Vamos lá. Não sou de São Paulo, não sou japonês, não sou carioca, não sou português, não sou de Brasília, não sou do Brasil. Nenhuma pátria me pariu. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui. Bom, esse tô nem aí, tô nem aqui, eu não vou falar agora. Vamos falar sobre essas sequências de negação. Então, percebam que ele vai, ao mesmo tempo que ele vai falar dos estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, ele também fala de nacionalidades, japonês, português, brasileiro. E aí, o título da música nos remete a essa sensação de lugar nenhum, esse processo de interligação entre os povos que faz com que não se sinta, né, o processo de globalização intensifique esse processo de individualismo. Então, o que Arnaldo Antunes poderia estar querendo dizer nesta letra é que ele não pertence a nenhum lugar físico e, ao mesmo tempo, que também não pertence a nenhum lugar simbólico, né? Ele não representa um indivíduo pertencente a uma sociedade, como também não pertence a nenhuma sociedade, não pertence a nenhuma pátria. E até essa expressão que remete até uma expressão de baixo calão, né? Nenhuma pátria me pariu, a palavra pariu,
né, com sentido aqui até pejorativo, no sentido de parir é nascer, né, o processo de nascimento de uma criança, né, a hora do parto. E aí, o fato, né, essa expressão aqui sendo usada, fazendo referência à expressão de baixo calão, dizendo que nenhuma pátria o pariu. Nenhuma pátria, ele não faz parte de nenhum lugar. E por isso, ele não se sente pertencente a nenhum lugar. E esse eu não tô nem aí também pode ter a ver com a gíria, mas é contraponto a eu não estou nem aí onde, né, você está me ouvindo, me vendo, mas também não estou nem aqui no lugar físico onde eu me encontro, porque eu não pertenço a essa sociedade. Voltando só um pouquinho para você lembrar. Qual é o tema? Individualismo e compromisso coletivo. O pensamento de não pertencimento a uma sociedade pode influenciar, né, o pensamento, o compromisso com a coletividade dessa sociedade. Então, se o indivíduo não se vê pertencente a nenhum estado, a nenhuma nação, a nenhuma pátria, ele pode comportar-se de forma individualista, comprometendo, então, a coletividade. Então, Arnaldo Antunes já nos dá um caminho também a ser seguido. O próximo é Luiz Gonzaga, né? Que é o que é uma letra muito conhecida, inclusive foi tema de samba enredo, né? Escola de samba. Eu que gosto muito de carnaval, gosto muito desse samba enredo. E nesse trechinho, a sua apostila só traz esse trechinho, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. E aí, em contraposição às letras anteriores, né, falando aí do ambiente musical, né, da composição musical, essa música, esse trecho, remete a um pensamento mais voltado para a coletividade do que ao individualismo. Então, entende-se, né, esse eu lírico entende a realidade pertencente, mas ele entende uma responsabilidade também, né? Um tom de esperança, um crédito para o futuro, né? A vida deveria ser bem melhor e será. E isso não impede que eu repita, é bonito, é bonito e é bonito. Só para concluir aqui a música. E aí, é interessante pensar que o Gonzaga, o Luiz Gonzaga aqui, ele tem um pensamento mais coletivo, mais otimista em relação à sociedade circundante, diferente dos autores anteriores, que percebem aí, tem um tom mais individualista, mais voltado para si mesmo, sem pensar no pensamento coletivo. Trago aqui, né, sua apostila também traz um trecho de Betinho, do Herbert de Souza, um escritor, um pensador brasileiro muito significativo nas questões relacionadas à sociedade brasileira, né? E é interessante você pesquisar, lembra, eu falei no início dessa aula, fazer as setas, fazer as referências, as associações, para melhorar cada vez mais o seu repertório sociocultural. Vamos lá. Qualquer que seja o modelo de desenvolvimento, independente da sua ideologia, e aqui falamos de pensamentos ideológicos, tá? Lembrando de conceitos ideológicos dicotômicos, opositores, ele se fará através das pessoas. Olha aí o pensamento coletivo. E daquilo que elas forem capazes de realizar a partir de si próprias. Então, vamos lá. O que o Betinho quer falar com esse trecho? O que podemos absorver? Olha, lembrando que as coletâneas, a coletânea de textos, ela precisa ser absorvida, adaptada em sua essência, né? Para que possamos ter, então, uma ideia geral, essencial. Vamos lá.
qualquer que seja o modelo, independente da ideologia. Então, modelo capitalista, modelo socialista, comunista, enfim, qualquer modelo ideológico, ele se fará através das pessoas que vivenciam aquele modelo ideológico, ok? E é isso que ele quer dizer, porque são elas que colocam em prática, tá? Que vão colocar em prática em si mesmas e influenciar o coletivo. Lembro aqui de uma citação, né, que diz que a educação não muda o mundo, as pessoas mudam o mundo e, né, as pessoas, a leitura ela não muda o mundo, a educação ela não muda sozinha, são as pessoas que mudam através da educação. Então, é interessante também você pensar, né, fazer essa relação aí. Então, independente da ideologia, não é a ideologia que vai mudar determinado comportamento, sim as pessoas através dela. Olha aí a relação de coletividade e individualismo, né, do comprometimento coletivo, como as pessoas podem se comportar, se comprometer com a sociedade de maneira a não perder o seu individualismo, mas ao mesmo tempo não pensar somente em si próprias. De todas as coisas desse mundo, desculpe, esse trecho é do Darcy Ribeiro, também outro sociólogo brasileiro, muitíssimo importante. Fica aí a dica para pesquisa e leitura sobre os textos do Darcy Ribeiro. De todas as coisas desse mundo tão variado, a única que me exalta, me afeta, me mobiliza é o gênero humano. São as gentes, eu gosto muito dessa expressão no plural, né? A palavra gente, ela, em sua essência, ela já é colocada no singular, mas com a ideia, né, de coletivo, de plural, e aí o Darcy Ribeiro, ele pega essa palavra que já remete a um coletivo e pluraliza, fazendo alusão à complexidade presente, né, de pessoas, de culturas na sociedade brasileira. Então, são as gentes, minha amada gente brasileira, olha que bacana, né? Essa associação, entendendo o Brasil como um país plural em sua cultura, em seu conceito de nacionalidade, né? Cada região, por ser um país continental, essa frase tão clichê, mas tão necessária nesse contexto, esse país continental, cada região é um próprio país, que é minha dor por sua pobreza e seu atraso desnecessários. É também meu orgulho por tudo o que pode ser, há de ser. É mais um pensamento aí mais positivo em relação ao compromisso coletivo e se distanciando do individualismo. Então, essa dualidade, se você começar a pensar no seu tema, você precisa pensar nesse tema como dessas palavras que se constroem numa relação de oposição, de antítese, né? E aí, esses textos que estão se apresentando para nós agora, eles tendem a se colocar mais próximos do pensamento coletivo. Individualista dos pés à cabeça, sem ídolos, descrente nos políticos e preocupado com o mercado de trabalho. A juventude do Estado, do Rio, lista sonhos resumidos à primeira pessoa do singular. Eu. Ajudar o próximo, ser feliz, viver numa sociedade mais justa, paz na Terra, não é por aí. Eles não estão interessados em mudar o mundo. Esse texto faz referência a alguma coisa que o Cazuza disse no início da nossa aula, né? E aquele garoto que ia mudar o mundo, agora só frequenta as festas do Grand Monde, ou seja, da grande sociedade, se preocupa só com si próprio. Olha aí, vai mudar o mundo? Não é bem por aí. Esse texto é um texto que saiu no Jornal do Brasil e prestem atenção à data. Ele é do dia 6/7 de 97. Olha quanto tempo esse texto tem. E é tão, ao mesmo tempo, tão
atual. Será que esse individualismo presente nessa juventude retratada nessa reportagem, ele já foi diluído ao longo desse tempo? E, né, hoje se mostra, né, a juventude ela tem um pensamento mais coletivo? É um questionamento, né? Ou, né, a juventude hoje ela permanece com esse pensamento pensamento individualista, pensando em si próprio apenas, pensando nos seus próprios interesses, sem se preocupar com o próximo, com as sociedades mais justas, a paz na Terra? Será que essas não são não eram preocupações na época, continuam não sendo, ou isso já mudou? Então, é um questionamento presente aí nesse trecho. Então, galera, esses textos, eles fazem parte da primeira coletânea do seu material. Então, é importante que você use o material de apoio de forma a interpretar os textos, né? Interpretar os textos e absorver deles a sua essência, sem fazer cópias, sem fazer uso, né, de paráfrases, lembrando que isso pode te prejudicar ao longo da correção. Se você ficou com alguma dúvida, tire as suas dúvidas nas aulas ao vivo, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.